Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai fundo, no capítulo 12 de Ao Encontro da Sombra, da Christine Downing. O foco é aquele conceito-chave da psicologia, a sombra, e a autora traz um ângulo bem interessante. Ela fala de como as relações entre irmãos, sabe, irmãos e irmãs, que às vezes a psicologia mais tradicional não dá tanta atenção. Como essas relações podem ser um espelho incrível desse nosso lado mais escondido. A Downing pega aquela ideia do Jung, né? De que a sombra, essa parte nossa que a gente não conhece direito, muitas vezes aparece como um irmão ou uma irmã, em mitos, nos sonhos, na literatura. Por que será, né? Essa figura familiar. Parece que tem algo forte aí sobre como a gente se vê, como a gente lida com nossos opostos internos. Vamos explorar isso um pouco. Com certeza. É uma ideia muito rica, né? O Jung trabalha muito com aquele arquétipo dos dois irmãos hostis, que é um símbolo bem direto desses opostos que ficam brigando dentro da gente. E a fonte mostra bem. Quando a gente nega essa sombra fraterna, essa figura interna, como naquele conto famoso, O Elixir do Diabo, com o monge Medardos, né? Isso leva a uma vida muito rígida, muito unilateral, sabe? Sem flexibilidade. Já quando a gente aceita essa complexidade interna, bom, aí vem o que o Jung chamava de relativização necessária, que é perceber que bom e mal, forte e fraco, não são caixinhas separadas, são parte de um todo que existe dentro da gente. Nossa, e como a gente vê isso fora dos livros, né? Na vida mesmo. É só pensar nas famílias. Aquele padrão clássico. O filho certinho, exemplar, e o outro o rebelde ovelha negra. O texto até sugere que o comportamento desse rebelde pode ser uma projeção, talvez, da sombra dos pais, ou mesmo do irmão certinho que não se permite viver aquilo. Exatamente, ou até mesmo. E tem outra coisa, aquela antipatia que às vezes a gente sente por alguém, uma pessoa do trabalho, por exemplo. Uma coisa forte, meio inexplicável. Sim, sim. Essa aversão muito grande pode ser um sinal, né? Um sinal bem claro de que a gente está projetando a nossa sombra ali. Exato. Aquilo que mais irrita naquela pessoa pode ser justamente um traço nosso que a gente reprime com força. É isso mesmo. E é fundamental entender a visão do Jung sobre a sombra, que ela tem dois lados. Por um lado, sim, ela guarda aspectos que a gente negou, que talvez achemos negativos, e que precisam ser olhados, reintegrados para a gente crescer. Mas para Jung, a sombra era também, e talvez principalmente, a porta de entrada. O primeiro contato com o nosso centro, o self. O self seria tipo o nosso eu mais profundo, mais autêntico, né? O núcleo da psique. Exato. Então, fazer as pazes com a sombra é, no fundo, um jeito de se encontrar consigo mesmo, de se tornar mais inteiro. E essas figuras do mesmo sexo, o irmão, a irmã, elas carregam essa energia potente, sabe? Essa ambivalência. Jung chamava isso de luminosidade. Elas nos atraem e nos repelem ao mesmo tempo, justamente por espelharem partes tão nossas e tão desconhecidas. Isso leva a gente para a questão prática, então. Se a gente percebe isso, como é que lida com essa sombra de um jeito, bom, construtivo? O ponto de partida parece ser sempre o autoconhecimento, né? Aquele conhece-te a ti mesmo. Sim, sem dúvida. Isso inclui ter coragem de olhar não só o lado bom, mas também o nosso potencial, sombrio, a nossa capacidade para o bem e para o mal, sem ficar buscando uma perfeição que nem existe, né? Perfeito. Integrar a sombra não é tentar apagar ela. Isso nem seria possível, nem desejável. É mais como a fonte usa uma metáfora legal. Convidar ela para a mesa, para conversar, tentar entender, dialogar com essa parte. O poeta Robert Bly, que é citado, ele sugere uns caminhos bem ativos. Usar a linguagem, sabe? Escrever sobre isso. Ou a arte, pintar, desenhar. Quebrar uns padrões de comportamento. Ah, interessante. Por exemplo, se uma parte sua foi muito reprimida, sei lá, na infância, escrever sobre ela, dar voz a ela, pode ajudar a trazer essa energia de volta. Mas de um jeito consciente, né? Para ela não ficar atuando escondida em projeção ou sintoma. Entendi. É trazer para a luz. É, o objetivo não é ser bonzinho de fachada, mas ser real, autêntico. O texto fala que curar a sombra é como um ato de amor,
de compaixão pelas nossas partes que a gente rejeitou. Faz todo sentido. Então, para amarrar a ideia principal, as relações com irmãos, sejam as reais ou as simbólicas que aparecem em sonhos, mitos, elas são um espelho muito poderoso da nossa sombra. Exato. E reconhecer isso, conversar com essa parte escondida, é fundamental para a gente ganhar flexibilidade psicológica e para parar de jogar nossos conflitos nos outros, né? Exatamente. E ao fazer isso, ao integrar a sombra, a gente não vira santo, não vira perfeito, mas fica mais completo, mais consciente. É um processo, claro, contínuo. Uma jornada de aceitação, aos poucos, que vai alargando a nossa consciência e aproximando a gente do nosso self, da nossa totalidade. É um processo de se tornar mais humano, talvez? Sim, e como a fonte coloca de um jeito bonito, é um ato de amor próprio no fim das contas. Pra gente terminar, fica uma reflexão inspirada numa frase atribuída a Gandhi, que o material menciona. Os únicos demônios do mundo são aqueles que vivem em nossos corações. É ali que a batalha deve ser travada. Fica a pergunta, né? Que irmão ou irmã interior, talvez esquecido, rejeitado, está esperando ser reconhecido dentro de cada um?